Vamos lá então para a revisão? Nós trabalhamos agora nesse conteúdo sobre água e vida e água no ambiente, né? Nós percebemos a importância da água, que sem a água não existe vida. A água e os seres vivos. Então, na imagem aqui vista do planeta Terra, do espaço, vocês podem perceber que a parte azul é dos oceanos, a parte branca são nuvens ou geleiras e neve, e apenas as áreas verdes e marrons não são cobertas por águas, mas mesmo assim possuem água. Ela está distribuída em rios, lagos, lagoas, águas subterrâneas, e esses locais nós chamamos de aquíferos. O que são os aquíferos? Os aquíferos são reservas de água muito importante, e no Brasil existem 2 aquíferos principais: o sistema aquífero Guarani, que se encontra na área do subsolo dos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o sistema aquífero Grande Amazônia, considerado por estudos recentes o maior aquífero do mundo, abrangendo as áreas do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Amapá. Preste bastante atenção nessa parte aí. Acredito que vocês tenham até grifado. Agora, na página 6, os aquíferos fornecem água para as nascentes que formam os rios, né? Por sua vez, esses rios desaguam em outros rios maiores até chegar ao mar. Agora, aqui nessa outra parte, ó. Além da água presente no ambiente, todos os seres vivos, como plantas, animais, os fungos, têm alguma quantidade de água no seu organismo, né? E depende da água para sobreviver. Lembra que nós já estudamos que nós necessitamos de água no nosso organismo? Então, o corpo de uma água viva, por exemplo, ele é composto de 95% de água. Já o corpo do ser humano é formado por mais de 75% de água na sua composição, né? Tem água presente até no nosso sangue. Então, é importantíssimo a água para a nossa vida, né? Ela é essencial. A água é essencial para de todas as substâncias, né, como os nutrientes na nossa vida. Então, nós não precisamos só de nutrientes, nós precisamos de água também, né? E agora olha lá a vida dentro da água. Existem animais, existem vidas dentro da água. Então, nós falamos que eles são adaptados a esses ambientes, né? A água é essencial para todos os seres vivos e são os organismos aquáticos que são adaptados para viver dentro da água. Então, nós temos alguns aí, ó. As algas, os golfinhos, Vitória régia, sardinha, eles são adaptados. E aí lá na página 8 até nós vimos lá, ó, os organismos aquáticos, eles precisam respirar, alimentar-se e movimentar dentro da água, apresentando características adequadas para realizar cada uma dessas atividades. Então, cada um tem uma característica, né? Por isso que eles conseguem viver dentro da água, né? Então, para respirar, por exemplo, esses organismos, eles precisam retirar oxigênio dissolvido na água. E cada grupo desses seres vivos tem uma maneira de fazer isso. A maioria dos peixes, por exemplo, possui brânquias. Lembra que a professora já explicou para vocês aquela parte ali, ó, vermelhinha, rosadinha? São as brânquias dos peixes, que são órgãos onde a água passa e o gás oxigênio é
absorvido e o gás carbônico é eliminado para o ambiente. Ali acontece a troca, né? Ele recebe e devolve, né? O oxigênio é absorvido e o gás carbônico é eliminado através das brânquias dos peixes. Outro exemplo aí, ó, são as plantas aquáticas. Elas precisam manter as suas folhas na superfície da água. Por quê? Para poder receber a luz do sol, né? Ela necessita da luz solar para através da luz solar que ela produz seu próprio alimento através do quê? Da fotossíntese. Então, uma característica muito comum das plantas aquáticas é a presença de ar entre as células, que facilita a flutuação das folhas. Agora aqui a vida microscópica na água. Além dos organismos aquáticos facilmente vistos a olho nu, existem na água milhares de seres microscópicos, ou seja, de tamanho muito pequeno. O plâncton, lembraram? O plâncton é dividido em fitoplâncton e zooplâncton. A professora explicou ainda no quadro que eu mandei o vídeo aula para vocês. Então, o plâncton ele é dividido em fitoplâncton e zooplâncton. O que é fitoplâncton? É constituído pelas algas, bactérias que realizam a fotossíntese. E o zooplâncton é formado por minúsculos animais e outros seres que não realizam a fotossíntese. Os organismos planctônicos são muito importantes para o equilíbrio do ambiente. Eles compõem a base da cadeia alimentar dos oceanos. Eles servem de alimento para inúmeras espécies de animais aquáticos que filtram a água e os capturam. Além disso, os fitoplâncton produzem a maior parte do gás oxigênio da Terra. Olha que importantíssimo. Então, entre os animais aquáticos que se alimentam de plâncton estão pequenos peixes, os moluscos, as baleias e até mesmo algumas espécies de tubarões, né? Não são todos, algumas espécies de tubarões. Aqui na página 10, vocês fizeram atividades. Na página 11, vocês fizeram a leitura de um texto e responderam as questões. Então, vamos para água doce, salobra ou salgada. Então, lembrando, a água doce é a água dos rios, dos lagos, das lagoas. Não é doce porque, ai, professora, tem açúcar. Claro que não. Ele tem uma quantidade muito pequena de sal, apenas, acredito que 1% ou 3%. Nós vimos lá no caderno de atividade. A água doce, deixa só a professora, é 1%. Apenas 1% do sal, né? E a água salgada, ela possui 60% de sal. E já a água salobra é 30%. Então, ela é salobra porque ela não é nem salgada e nem doce. Ela recebe a água do mar e recebe a água doce também, tá? Por isso ela é chamada de salobra. E geralmente a água salobra, ela fica em manguezais, né? Próximo às praias. Então, a maré sobe, deixa a água salgada. A maré desce, ela recebe a água natural do local dela mesmo, né? Que seria, no caso, a água doce, que daí já não é mais a água doce, né? Recebeu a água do mar, ela se transformou em água salobra, tá? Página 13. Vimos aí a disponibilidade de água no mundo, né? Vocês puderam perceber que apenas 3% de água doce é a água que é a água potável, né? E 97% de água salgada. Dentro desses 3% aí estão as geleiras também, né? Aqui vocês fizeram atividade sobre
vocês pesquisaram, né, problemas relacionados à água na cidade de vocês. Fizeram atividades para a professora. Agora, a água no ambiente. Aí, a água no ambiente, vocês viram aí a canção Caminho da Água na Natureza, responderam as atividades e aprenderam as características da água. Lembra lá? A água, ela não tem cor, por isso ela é chamada incolor. A água não tem cheiro, por isso ela é chamada inodora. A água não tem gosto, por isso ela é chamada insípida. Viram também sobre a solubilidade, né? No, por exemplo, lá, vocês estudaram, né, que a maior parte de água que existe no planeta, ela é salgada. No entanto, se colocarmos água do mar no copo, nós vamos enxergar o sal? Não, por quê? Porque o sal dissolveu, né? A água é solúvel, a água dissolveu o sal, né? Por isso nós não conseguimos vê-lo. A água dissolve grande parte das substâncias encontradas na natureza. Então, nós consideramos a água como um solvente universal, tá? Contudo, existe substância que não se dissolve totalmente. Então, olha aí um copo de água com sal. Cadê o sal? O sal está dissolvido, né? E a copo de água com óleo. Pode mexer que ele não se dissolve. Então, nós chamamos a água como um solvente natural, né? Só que existem componentes que não se dissolvem. Então, quando não se dissolve, nós chamamos de insolúvel. Insolúvel, tá? Então, a propriedade que as substâncias têm em dissolver ou não em determinada quantidade de substância, em geral a água, é chamada de solubilidade, se ela dissolve ou não, tá? Solubilidade. Essa propriedade faz com que a água dissolva substâncias no corpo dos seres vivos, por exemplo, as plantas, sais minerais, que são absorvidos pelas raízes, a glicose produzida pela fotossíntese, se dissolve na água, formando a seiva. Né? E nos animais, a água presente no sangue dissolve nutrientes, gases respiratórios e proteínas que possibilita a possibilita que as impurezas, as substâncias tóxicas do corpo seja eliminada pela urina, seja dissolvido e eliminado pela urina. Olha aqui, lembra dessa parte que a professora explicou para vocês? Que esse daqui é uma amostra de sangue, né? Essa é a parte líquida. Ela está separada das células que compõem. Então, é possível observar que mais da metade do sangue é líquido, formado principalmente por água. Então, aqui, ó, plasma, parte líquida do sangue, e os glóbulos vermelhos e outras células que compõem o sangue, né? Então, a parte líquida aqui, ó. Vocês fizeram as atividades, né, da água potável e fomos lá para o ciclo da água e a mudança de estado físico. Então, a água pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. E nós lembramos, então, que a água é a mesma no planeta desde sempre. Por quê? Porque ela passa de estado, ela tem mudanças de estado físico, né? Então, a mesma chuvinha que caiu, penetrou na água, ela evaporou, foi para as nuvens, né? Se condensaram, e houve a precipitação, a chuva. Então, estudem essas mudanças de estado físico aqui e o ciclo da água. Estude essa parte bem certinho. Preste bastante atenção na sequência, tá? Vocês fizeram bastante atividade sobre isso. Agora lá,
vegetação e qualidade da água. As plantas, elas absorvem água pelas raízes e a utilizam no processo de fotossíntese e também no transporte de substâncias entre as folhas, caule, flores e frutos. Assim como os animais, as plantas, elas liberam parte dessa água para o ambiente. Por meio do quê? Da transpiração. As plantas também transpiram, né? É, Além das plantas, seres essenciais para a manutenção do ciclo da água são as matas ciliares. Olha lá a importância da mata ciliar. Por que é importante a mata ciliar? Porque ela contribui para a manutenção da qualidade e da quantidade de água nos rios. Quando o rio tem essa mata ao redor, nós falamos mata ciliar. Ela ajuda com que ela faz com que o rio permaneça sempre com água e sempre tenha os reservatórios. A água da chuva, ela vai cair nas árvores e vai penetrar pelas raízes e ela vai até os reservatórios. Se não tem mata ciliar, a água da chuva arrasta areia para dentro do rio, deixa o rio mais raso, vai secando os rios, ela traz lixo para dentro do rio, tá? Então é importante ter a mata ciliar. Por que que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? Ó, lembra dessa parte? Leiam com atenção, né? Isso daí é importante vocês lembrarem a erosão, a mata ciliar, né? A importância dela. Nessa atividade aqui, vocês lembram sobre a transpiração, né? As plantas transpiram. Lembra que nós fizemos a atividade? Água no nosso dia a dia. Isso aqui é super fácil, né? Então, isso aqui ficou esse aqui a gente nem trabalhou. Perdoe a professora, nós paramos aqui. Desculpa. A professora se empolgou e foi embora. Essa parte aqui vai ficar para a parte B, tá bom? Perdoe. Mas vai ser a parte mais fácil, ó, acabei contando. Parte mais fácil. Então tá bom, pessoal. Voltem para a apostila, faça a leitura de outra vez. Não tá difícil o conteúdo tá super fácil, tá bem tranquilo. Façam um caderno de atividades com as respostas corretas, tá bom?